Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. A partir de agora nós vamos começar a estudar redes neurais artificiais, mais recentemente conhecido como Deep Learning, redes neurais profundas. As redes neurais artificiais foi logicamente inspirada na rede neural biológica e por isso é interessante a gente entender como funciona um neurônio biológico. Aqui a gente tem um exemplo de um neurônio biológico. Veja que aqui a gente tem o corpo celular desse neurônio. A gente tem um conjunto de ramificações e essas ramificações a gente chama isso de dendritos. O corpo celular, além disso, ele tem uma extensa ramificação conhecida como axiônio e ao final do axiônio a gente tem as sinapses, que são algumas terminações ramificadas. Essas ramificações terminais aí do axiônio acabam se conectando aos dendritos de outros neurônios, formando então uma rede neural biológica. Então, inspirado numa rede neural biológica, foi feita a modelagem dele de forma matemática. Então, a gente tem aqui as nossas entradas, que a gente tem aí os nossos sensores, por exemplo, o nosso olho, o nosso olfato, o nariz. Isso são os nossos sensores que, lógico, vai alimentar os nossos neurônios do nosso cérebro. E da mesma forma, a gente tem as entradas correspondentes aí pelo X1, X2, até o XN. Então, aqui a gente poderia ter entradas que são dados que a gente coleta. Por exemplo, as nossas features. Então, eu posso ter, por exemplo, o diâmetro, a altura, a gente pode ter uma imagem aqui, enfim, qualquer dado que você ache interessante para ser colocado aí na sua rede neural artificial. E essa rede, então, a gente teria aqui os nossos dendritos, representando aqui os nossos dendritos, ela está ligada ao nosso corpo celular. Então, representando aqui o corpo celular do nosso neurônio, a gente tem uma função matemática. E essa função matemática, logicamente, libera um resultado, que é a saída do nosso neurônio. O neurônio, então, é a forma mais simples de uma rede neural. Então, aqui a gente, novamente, a gente tem as entradas, o nosso corpo celular e a nossa saída. Então, pessoal, olha só. Eu posso imaginar aí um neurônio extremamente simples com apenas uma entrada. Por exemplo, aqui a nossa X1. E veja só que ele está ligado aqui a um corpo celular e eu tenho uma função nesse corpo celular. E essa função é uma função extremamente simples que vai fazer a multiplicação dessa variável, dessa nossa feature X1, conectada aqui ao nosso neurônio. Então, esse corpo celular vai fazer a multiplicação aqui dessa nossa entrada por um peso W1. Então, veja que essa ramificação aqui vai ser um peso. A gente tem aí um peso que vai estar multiplicado por essa variável que vai me dar um resultado. Então, seria uma função matemática. E, logicamente, isso me gera um resultado. Então, aqui a gente tem um neurônio extremamente simples. Lógico que eu poderia, além disso, adicionar aí um bias, que seria um viés. Então, matematicamente, a gente pode representar aí como sendo um número 1, multiplicado por um peso, da mesma forma, seria um peso W0, que seria o nosso viés, e ele vai entrar aqui na nossa função matemática em um somatório, tá? Então, da mesma forma. Então, a gente vai ter aí um somatório de pesos multiplicado pela entrada. E da mesma forma, a gente poderia imaginar as demais entradas. Então, aqui eu tenho um x2 multiplicado pelo w2. Veja que agora eu tenho uma expressão matemática mais geral, que vai ser o nosso viés, que veio aqui da nossa entrada 1. E aqui eu tenho um somatório de todos os pesos multiplicado pela sua respectiva entrada. Dessa forma, então, a gente vai ter um resultado final dessa expressão. E veja que essa equação nada mais é do que uma regressão múltipla. Então, seria basicamente uma regressão múltipla que a gente teria nesse caso aqui, nesse exemplo específico. No entanto, quando a gente observa um neurônio, ele emite alguns impulsos elétricos e esses impulsos elétricos são transmitidos para outros neurônios e esses outros neurônios, logicamente, podem transmitir esse impulso elétrico para outros ou não, tá certo? Então, dessa forma, para a gente fazer essa modelagem aqui, é adicionado aqui uma função que a gente chama de função de ativação. E essa função de ativação, ela tem aí justamente a ideia de você transmitir esse sinal de forma mais intensa ou menos intensa para a saída. Tá? Essa que seria a ideia dessa função de ativação. Então, aqui eu tenho novamente agora uma representação mais geral do nosso neurônio, que seria as nossas entradas, os nossos pesos, o nosso viés. Então, eu posso agora ter a representação da minha função de ativação. E veja que essa função de ativação é uma função do tipo step. E essa função, a partir de um determinado limite, ela emite um valor 1 e abaixo de um determinado limite, ela emite um valor 0.
Ou seja, então o resultado gerado por ela aqui vai ser 0 ou 1. Então, dependendo dos valores, dos pesos que está entrando, ela vai emitir um valor 0 ou um valor 1. E sempre dessa forma. E a gente pode fazer uma representação mais geral disso aqui, que seria aquela combinação linear que a gente viu anteriormente, né, passando aí por essa função. Então, gerando um resultado final que vai ser 0 ou 1 nesse caso especificamente. Esse neurônio ele tem um nome específico, né, ele é conhecido aí como perceptron. Ele foi a primeira concepção, né, de um neurônio artificial, né, concebido aí em 1957. No entanto, mais recentemente, são utilizados vários outros tipos de funções de ativação. Então, a gente tem as funções de ativação do tipo sigmoide. Então, ao invés de eu liberar um resultado 0 ou 1, que seria um número rígido, né, a gente tem aí uma função sigmoide, uma função logística. Da mesma forma que a gente viu lá na regressão logística, a gente tem aqui uma função sigmoide que libera, por exemplo, um resultado de probabilidade de ser 0 ou 1, por exemplo, nesse caso. E eu poderia ter também uma função linear, um problema de regressão em si. Eu posso aplicar aqui uma função linear no final da minha rede neural e essa função linear vai me resultar no final aqui um número contínuo, por exemplo. Além disso, a gente tem outros tipos de funções, por exemplo, a tangente hiperbólica é um outro tipo de função em que ela libera um resultado aí variando de -1 até 1, diferentemente da sigmoide que libera um resultado entre 0 e 1, tá? De forma contínua. E mais recentemente, a gente tem uma função que é hoje uma das mais utilizadas, principalmente em redes neurais profundas, né, convolucionais. A gente tem a função linear retificada, que é a nossa ReLU. Essa função ela é muito utilizada aí, nas camadas internas das redes neurais artificiais. Depois nós vamos explicar um pouco mais sobre isso. Além disso, a gente tem algumas variações dessa função ReLU, ou seja, tem outro nome, né, logicamente, mas a gente tem, por exemplo, a ELU, que é uma exponencial inicial aqui, então ela não zera, tá? Ela tem uma exponencial aqui e sobe, tá? Essa que é a ideia, e segue de forma contínua. Então, essa seria uma função que a gente chama aí de ReLU, tá? Mas existem algumas variações dessa mesma função. Então, aqui, pessoal, quando a gente imagina aí uma rede neural, né? Eu tenho aqui um exemplo de um neurônio, então veja só, aqui a representação de um neurônio. Então, eu posso adicionar outros neurônios. Então, nesse caso aqui, eu adicionando outros neurônios, veja que as entradas são as mesmas, né? Os sensores são os mesmos. Então, eu vou ter aqui o X1, o X2 até o Xn. E a diferença agora é que a gente tem cada neurônio com a conexão com todas as outras entradas. E veja só o que acontece. Então, esse neurônio número 1 está conectado com todas as entradas, o neurônio número 2 conectado com todas as entradas. Eu posso ter um terceiro neurônio, um quarto e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho uma camada de entrada, aqui a gente tem uma camada que a gente chama de camada escondida, e essa camada escondida a gente pode ter vários neurônios nela. E na sequência eu posso ter outras camadas. Então, esse neurônio vai estar conectado não a uma saída, mas em outras camadas escondidas. Então, aqui eu vou ter outra camada escondida com outros 4 neurônios, e veja que a saída desse neurônio está conectada em todos os outros neurônios, da mesma forma que o segundo neurônio conectado a entrada de todos os outros neurônios. Então, formando aí uma verdadeira rede neural artificial. E todos esses neurônios aqui da camada vai estar conectada a uma saída, tá? Então, essa aqui vai ser a minha saída, que vai ser um resultado, por exemplo, de uma classificação ou de uma regressão dessa rede neural artificial. Bom, então a gente tem aí a definição, né? A camada de entrada, aqui a gente tem as camadas escondidas, a gente tem uma camada escondida 1, camada escondida 2, e eu poderia ter uma camada escondida número 3, número 4 e assim sucessivamente até chegar na camada de saída. Veja, aqui a gente já tem uma Deep Learning, é uma camada, né, mais profunda, uma rede neural profunda. Então, quando a gente tem aí mais camadas, a gente designa isso como uma rede neural profunda. Tá? Nesse caso específico aqui, depois nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, mas nesse caso específico aqui a gente tem o que a gente chama de rede neural totalmente conectada. Tá? Um Full Connected, FC. Normalmente você vai ver essas siglas aí nos artigos. A gente chama isso de arquitetura da rede neural. Certo? Então, aqui a gente tem uma arquitetura com, por exemplo, aqui 3 neurônios de entrada, 3 neurônios na primeira camada escondida, 4 neurônios na segunda camada escondida e 1 neurônio na camada de saída. À medida que a rede neural é treinada, os pesos vão se modificando nessas conexões. Então, veja só, nesse caso aqui, nesse exemplo específico, esses pesos, né, à medida que a gente vai treinando uma rede neural, o que vai acontecendo com esses pesos? Esse peso ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Então, aqui eu tenho uma representação, né, mais grosseira aqui
da minha conexão, ou seja, é como se a gente aumentasse aquela musculatura, ou seja, aqui eu tenho uma melhor conexão, enquanto que as outras a conexão é mais fraca, ou seja, eu tenho um peso menor. Tá? Então, quando a gente está gerando uma rede neural, o que vai acontecer vai ser aproximadamente isso. A gente gera várias conexões, mas nem toda conexão ela vai ter o mesmo peso. Então, aqui ó, eu vou ter, por exemplo, esse aqui com esse aqui, eu vou ter mais peso. Tá? E aqui ó, eu vou ter somente aqui esse peso e, no entanto, os outros não estão gerando o mesmo peso. Então, veja que a rede neural ela acaba fazendo uma combinação entre as variáveis, ou seja, ela acaba gerando novas features para a gente para alimentar a segunda camada, que seria uma primeira camada escondida. E aí, da mesma forma, essa segunda camada vai gerar novas entradas para a nova camada, né, a última camada escondida, e também, da mesma forma, após o treinamento, a gente vai ter algumas conexões mais fortalecidas ou não. Então, à medida que a gente aumenta esse número de camadas, normalmente a gente aumenta o número de combinações que a gente tem entre os dados de entradas, daí a gente consegue promover geração de diferentes tipos de features. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que a rede neural ela já faz essa combinação de features, gerando novas features para a gente poder criar um aprendizado melhor. Tá? Essa aqui é a ideia. E aí, até chegar na nossa camada de saída. Bom, então essa é a ideia aí do treinamento, né? À medida que a gente faz o treinamento das redes, essas conexões representadas pelos pesos são mais ou menos fortalecidas. Pessoal, então é isso. Era apenas uma introdução sobre as redes neurais artificiais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.